Salve, meus amigos e minhas amigas. Espero que vocês estejam bem. Espero que esteja tudo na paz com vocês e seguros. Hoje nós estaremos falando sobre uma temática, sobre a musicalidade, a importância da musicalidade na historiografia da nossa população. E como que a gente pode estar analisando a música enquanto um aspecto social, historiográfico e registro histórico. Isso que a gente vai estar falando hoje. Esse vídeo é uma contrapartida da Leo de Blanc, tá? Da Casa de Capoeira Imã. Eu espero que vocês gostem dessa nossa conversa. Nossa temática, histórias através das músicas da cultura afro-brasileira. Nós não vamos usar muitos exemplos, tá? Mas esses exemplos, acredito sinceramente que serão muito bacanas, muito ricos. E aí vocês poderão fazer a análise de vocês, entre outros pontos, entre outros exemplos, tá? Primeiro, qual que é o nosso objetivo de hoje? Toda vez que a gente tem uma discussão, a gente tem um objetivo, certo? E o objetivo nosso é entender de forma mais específica os caminhos da musicalidade da afro-brasileira, como elas são representadas na cultura nacional, como elas preservam e contam as histórias positivas e dolorosas. A gente pode falar tanto da questão positiva, bacana, legal, quanto da dor, né? Que historiograficamente ambas são positivas, mas dentro do ponto de vista da sensibilidade, a dor nos afeta, a dor nos machuca. Então é um sofrimento. A gente tem um estudo sobre isso, principalmente para as pessoas mais sensíveis, dos oprimidos, e também o papel do griot e das griots nessas manifestações, certo? Quando a gente fala do Brasil, a gente está falando de um povo miscigenado, que nem sempre, a maioria das vezes, não foi de forma consensual, mas sim através de muita violência. O resultado da nossa diversidade, claro, acabou sendo a contribuição de vários povos na formação da nossa identidade, como os indígenas, os colonizadores portugueses, né, os violentadores portugueses, a comunidade negra sequestrada, né, vindo da África, e mais tarde da comunidade dos imigrantes, como, por exemplo, os alemães, eslavos, italianos, japoneses, holandeses. É muito interessante que boa parte das pessoas não visualizam a imigração, por exemplo, negra como algo, como imigração, né? Mas como apareceram aqui. Não, não. Foram sequestrados. Essa imigração aconteceu, essa transição ela aconteceu de forma de muita violência. Isso a gente sempre tem que destacar, sempre tem que trazer para o nosso diálogo, tá? Darcy Ribeiro vai comentar uma das coisas mais interessantes, um dos textos mais lindos do seu livro, O Povo Brasileiro. Os brasileiros se sabem, se sentem e se comportam como uma só gente, pertencente a uma mesma etnia. Vale dizer uma entidade nacional distinta de quantas haja, que fala uma mesma língua, só que diferenciada por sotaques regionais, menos remarcados que os dialetos de Portugal, participando de um corpo de tradições mais significativo para todos, que cada uma das variantes subculturais que diferenciam os habitantes de uma região, os membros de uma classe ou descendentes de uma das matrizes formativas. Mais que uma simples etnia, porém o Brasil é uma etnia nacional, um povo-nação, assentado num território próprio, enquadrado dentro de um mesmo estado, que nele vive seu destino. Quando a gente fala dessa população, a gente tem como entender que, infelizmente, os graus de igualdade de importância historiográfica nos últimos anos foi muito mais para a comunidade europeia do que para os nossos indígenas e a comunidade negra. Sim, sem dúvida. Até porque a maior parte das fontes historiográficas eram escritas por eles próprios, diferente da comunidade negra, da comunidade indígena, que era escrita por seus algozes, por seus violentadores. Né? A comunidade que era oprimida não escrevia sua própria história. Não de forma textual. Porém, na oralidade tem a sua grande importância. A oralidade foi fator primordial para o desenvolvimento, para os registros históricos que nós temos hoje, principalmente da sociedade dos oprimidos. Ao analisarmos, por exemplo, o tráfico negreiro, como ele acontecia, também chamado de comércio triangular, porque os produtos retirados da América eram levados para a Europa. E na Europa,
com a Europa, né, se trocava junto com os algozes, os sequestradores do continente africano, aqueles que eles necessitavam, sejam produtos manufaturados ou outros tipos de produtos que eles não tinham condições de produzir naquele momento. E trocava pelo quê? Por pessoas. E esses seres humanos eram enviados para a América, para trabalhar e retirar a matéria-prima do território, para enviar novamente para a Europa. E dessa forma nós temos o comércio triangular. E esse comércio triangular, ele foi descrito, claro, pelos portugueses, pelos ingleses, holandeses, tantos outros que promoveram esse tráfico violento. Mas como que ele foi contado pela comunidade oprimida? Principalmente através dos cantos, da oralidade. Exemplo dela, na música Quando Eu Venho de Luanda, do mestre Tony Vargas. É um exemplo interessante sobre como fazermos uma análise sobre isso. A gente pode fazer análise sobre várias e várias canções, mas eu peguei duas do mestre Tony Vargas para a gente poder analisar hoje. Entre elas, essa, e ele cita a forma como a violência sobre o seu corpo, sobre sua dignidade, e ele descreve ela na canção. Trago meu corpo cansado, coração amargurado, saudade de fazer dó. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Quando ele fala, quando eu venho de Luanda, eu não venho só, não está falando apenas da questão do adorno. Porque boa parte das vezes eles vinham nus, pelados. Mas ele fala que ele traz consigo, dentro de sua espiritualidade, dentro de sua ancestralidade, aqueles que vieram antes dele, antes dela, trazendo consigo sua memória, trazendo sua história. Ou seja, uma pessoa que vem, por mais que violentada de um outro local, ela não vem sozinha. Ela traz dentro dela, de sua oralidade, de seus olhos, de sua característica corporal, a sua comunidade. E ele continua. Eu fui preso à traição, trazido na covardia, que se fosse luta honesta de lá, ninguém me trazia. Na pele eu trouxe a noite, na boca brilho do ar, trago a força e a magia presente dos orixás. Aqui ele traz a sua, vou colocar como religiosidade, quem não é, a gente está falando de instituição, mas sim como um ato de religar, sim, podemos falar. Mas ele traz aqui a sua base histórica, a sua base espiritual, a questão da metafísica. Eu trago ardendo nas costas o peso dessa maldade. Trago ecoando no peito o grito de liberdade. Que é grito da raça nobre, que é grito raça guerreira, que é grito da raça negra, é grito de capoeira. Aqui ele empodera, ele fortalece, ele traz a história em alguns pontos e aqui ele empodera essas populações na força de que é possível mudar, mesmo depois da dor. Então, uma música ela não tem apenas um caráter historiográfico, cultural, antropofágico, mas ela tem também um caráter revolucionário. A música é revolucionária. A música é um chamamento de mudança, um chamamento de poder, de luta contra a opressão. Outro exemplo interessante que nós podemos ter é quando nós analisamos a sociedade de engenho. E na sociedade de engenho, a gente tem alguns exemplos de como, volto a falar, a historiografia representava algumas comunidades que ali viviam. Mas nós temos poucos exemplos das populações que foram açoitadas, foram oprimidas dentro desse engenho. E outra canção também trabalhada por mestre Tony Vargas, a Quarta Cana,
né? Onde ele vai discutir todo esse processo, onde ele fala, por exemplo, tá? Corta cana no canavial. Eu tive pai, eu tive mãe, tive filha. Mas perdi toda a família, a liberdade e o amor. E hoje em dia eu só tenho dor e calo, trabalhando no embalo do chicote do feito. Aqui ele mostra a perda da identidade física dessa pessoa, dessas populações. Como que essas populações eram literalmente torturadas, feridas dentro não apenas do seu corpo, mas também da sua relação com o mundo, do seu imaginário. Porque para as comunidades tradicionais, não se dá apenas um espaço geográfico, a nossa relação com o mundo. Ela se dá no campo do imaginário. Não existe geografia para a espiritualidade. Aí ele continua. Eu já fui rei, minha mulher já foi rainha. Pela mata eu ia e vinha, livre como um animal. Mas hoje em dia, sou como um bicho acuado, trabalhando acorrentado, preso num canavial. Tem uma cena muito linda, por mais que eles cometam alguns erros, é claro, como todos nós, ele cometa alguns erros de nomenclatura, não da imagem. Mas aquela série Deuses Americanos, da Amazon, ela traz uma cena que é a cena do grito do Ubuntu, que na hora que ele fala, eu sou porque você é, nós somos nós, eu somos nós. E ele fala desse jeito, eu somos nós. E ele está puxando, tem uma cena, e aí a gente está falando lá no sul dos Estados Unidos, que é a cena que eles trazem, também um canavial. E aonde ele começa a gritar, ele fala, eu somos nós, vocês são eu. E ele vai gritando dessa forma, né, com base na tradução, e a corrente quebra. Os orixás aparecem, e eles têm um contato com aquela sua ancestralidade, a sua força e a sua possibilidade de luta, sua possibilidade de um levante contra aquela opressão que eles tanto viviam. Vale dica, tá? Continuando a música. A alma negra nunca foi escravizada, correu mini na levada, brincando no céu de lá. Roubar o sol, roubar a noite e o meu dia. Só não roubar a poesia que eu trago no meu cantar. Ele empodera de novo. Empodera novamente a música. Empodera a história social brasileira, a história social americana, a história da comunidade negra. Inclusive da comunidade, podemos até colocar aqui, essa luta da comunidade indígena. Então, a gente precisa trazer esses aspectos, que isso aqui são memórias. São memórias historiográficas registradas na musicalidade. Eu sou guerreiro, tenho fé e tenho crença, porque me firmo na bênção que ganhei dos orixás. Novamente, o simbolismo dos orixás sendo resgatado, sendo trabalhado, sendo representado na nossa história. Novamente. Sou cana forte, sou memê cana caiana. Minha doçura de cana é ruim de me derrubar. Empoderou de novo. Empoderou novamente. Empoderou novamente essa comunidade. Empoderou novamente a nossa população para o fortalecimento da identidade. Identidade de comunidade livre, independente, autônoma. E aí, por isso que existe o papel dos nossos griots e das nossas griots. Pessoas mais antigas, mais sábias, com história de vida, podem nos passar essa memória, podem nos passar essas histórias, podem discutir com a gente, podem trazer debates para nós. O papel do griot e da griot na comunidade afrodescendente, da comunidade indígena,
é um papel de ancestralidade, é o papel do resgate, do registro, da preservação e da difusão da nossa memória, da nossa história. Então, quando você tem um mestre, uma mestra que sabe e entende desse processo formativo, a gente tem que alguns historiadores vão chamar de biblioteca viva, patrimônio vivo. Então, cabe a nós, enquanto detentores desse conhecimento, detentores dessa história, preservar e publicitar essas histórias. Tá? Eu trouxe 2 exemplos para vocês de músicas, de pontos, de contos, de um mesmo autor, de uma mesma linha de pensamento. Mas nós temos centenas de canções que contam a história do dia a dia, das praças, as histórias do dia a dia, dos trabalhos também da fazenda, como foi contado anteriormente, mas em outras retóricas, em outros olhares, de outras formas, né? Como eu disse, nem sempre com o olhar da dor, o olhar do sofrimento, do empoderamento, mas às vezes questões mais básicas do dia a dia, que nos pode dar um pouco da noção do que era a vida naquela época. Então, sim, nós temos, tá? Nós temos registros historiográficos, mas eles não estão escritos em livros. Não na maioria, não nos antigos. Eles estão registrados nos nossos pontos, nos nossos contos. Espero que tenham gostado dessa introdução a esse pensamento, muito simples, muito singela, porém, uma contribuição de uma reflexão de pensamento. Axé para todos vocês, para todas vocês, para todos. Axé.